Muito bem, seja bem-vindo para mais uma dissecção metálica. E hoje temos aqui um álbum bem interessante, né? Um dos primórdios da New Wave of British Heavy Metal, onde tudo começou, né? Uma banda interessante por quê? Porque até então, eu, lá atrás, nos anos 80, quando comecei a escutar som pesado, eu sempre imaginei que essa imagem aí fosse do Angel Witch, né? Então tinha o bode, né? Mal sabia eu que a capa era do Witch Finds, né? Depois, mais tarde, descobri que tinha outra banda que usava, né? Que usou essa linguagem assim mais obscura, mística, né? No seu álbum, mas ainda os caras não eram nada de black metal, né? Nem tinha pensado em começar, mas já tinha essa mística aí do oculto, né? No álbum dos caras. Então, putz, tinha um amigo meu que tinha uma camiseta com esse símbolo aí, e falei assim, nossa, eu pensava que a camiseta era de uma banda, mas era de outra, né? Enfim, o Witchfind, né, formado ainda no começo dos anos 70 e 73, né? Pelo Montalo, né, o grande guitarrista aí, junto com o Guy Scoresby, né? Eles estudaram juntos e aí resolveram colocar esse nome, né? Porque o Montalo era o cara interessado no ocultismo, né? Então tinha uma coisa aí, né, para nessa mística de chamar a atenção. E esse é o primeiro álbum dos caras, o Given Hell, lá de 1980, né? Eles já haviam lançado 2 singles antes e aí conseguiram um contrato para lançar esse álbum em 80. Uma capa aí antológica, né? Uma coisa que marca muito a época. Aqui está a contracapa do relançamento em CD, que vem com 3 faixas extras, a gente vai comentar cada uma delas aqui, né? Então o álbum originalmente com 7 faixas, depois no relançamento da Lemon, veio aí com mais algumas faixas, né, a mais, né? Então uma coisa interessante, né, é que assim, os caras tinham aquele típico som, né, da New Wave of British Heavy Metal, ou seja, guitarras distorcidas, peso, eles eram mais pesados que um hard rock, né? Tinham mais classe assim do que um punk, mas aqueles vocais ásperos, né? Nada de agudos ainda, nenhum vocalista muito diferentão, né? Então a gente tinha aí na formação o Guy Scoresby, né, na bateria, o Montalo nas guitarras, então os seus fundadores, e completando aí Andrew Coulton no baixo, né, que tem um bom destaque aí no disco, né, e o Steve Bridges nos vocais, que ficou de 75 a 80, né, só até o lançamento aí desse álbum. Então vamos lá, dar uma passadinha no disco em si. Então tá aí o relançamento em CD, foram vários CDs aí da New Wave of British Heavy Metal sendo lançados, e o legal do CD é que veio com carinha de disco, né? É interessante da mão. Aqui o que é legal nesse disco é que o encarte era formato pôster, né? Então você está vendo aí as 4 dobraduras do encarte, né? Ele virava um pôster, ainda não é aquele encarte de grampinho, né? É um encarte de formato pôster, interessante, bem legal para você acompanhar, mas difícil de escanear, né? Não cabe em nenhuma tela de scanner dos atuais, né? Acho que nem nos antigos. Mas tá aí, né, a contracapa. E aqui vamos começar a falar um pouquinho de cada música, para a gente vai mostrando um pouquinho mais desse encarte. Então a primeira faixa é um clássico da New Wave of British Heavy Metal, né, o Ready to Roll. Vai aparecer em um monte de lugar, você já deve ter escutado essa faixa, então é clássica mesmo, né? Então não tem como errar, né, em relação a isso. Depois vem Divine Victim, é uma semi-balada pesada aí, né? Tem umas guitarras bem bonitas e aquele vocal abafadão da New Wave of British Heavy Metal, né? Então temos uma faixa excelente e uma faixa ok, né? Por enquanto. E aí está então, né, a imagem da contracapa, ou da capa na verdade, né? Formato pôster aí, ela desdobrada, né? Formando aí um encarte bem legal. Embora não tenha a letra das músicas, né? Mas tem aí os lançamentos, um pouco da história da banda, né? A gente vai ver depois, vou mostrar para vocês aí alguns detalhes, dá para vocês acompanharem o que estava escrito nesse encarte, né? Mas bem diferente, bem interessante, né, essa sequência. Seguindo aqui em frente, né, vamos aqui para a próxima. Então a gente tem aqui, né,
Living Nadir, que putz, também é uma faixa conhecidíssima, talvez seja a faixa mais conhecida dos caras. É uma balada bem feita, com um refrão sensacional, é um destaque também do álbum. Tá entre as melhores músicas que a banda já gravou. Você tem que escutar essa música, é muito legal mesmo, embora seja uma balada, ela é muito bem feita. É um riff mágico, sabe que quando o cara acerta no riff, assim, o cara acertou na mosca, né? Living Nadir, guarde esse nome e escute essa música. Se você não conhece, quiser entender um pouco mais da origem do heavy metal, né? Da fase lá do New Wave of British Heavy Metal, você precisa escutar essa faixa, né? Já Getting Heavy é um hard rock basicão, sem muitas novidades, mas é aquela história, os caras estavam ali tentando achar alguma coisa diferente no meio de coisas que já se faziam, né? Que todo mundo já estava fazendo. Então, essa faixa é uma faixa ok, né? Não tem novidade, mas é uma faixa legal para quem gosta de um hard rock pesado, né? Então, nada que desabone a faixa. Aqui então você tem um pouquinho aí falando a história da banda, a primeira parte do encarte, né? Então, inclusive aqui tem a capa do segundo single deles, né? Do primeiro e do segundo single, né? Que são bem diferentonas, né? Uma mais obscura, outra mais assim, pop, vamos chamar assim. Seguindo, temos aí Given Hell, uma faixa típica vamos dizer assim, do New Wave of British Heavy Metal, né? Aquela fase que todo mundo seguia um caminho muito parecido, né? E os caras já estavam chegando no sucesso, afinal de contas eles conseguiram um contrato de gravação. Uma boa faixa também, né? E a faixa mais diferente, esquisitona, Unto the Ages of the Ages, é uma faixa muito longa, aí, com mais de 8 minutos, quase 9. Ela vai numa linha hard rock setentista, de repente ela fica viajante, meio cansativa, aí depois no final ela acelera, tem uns momentos interessantes de baixo. Então é uma faixa para se escutar com atenção, acho que você vai ter que escutar ela algumas vezes para você ter sua própria opinião. Eu achei ela diferentona, os caras tentando arriscar em algumas coisas diferentes, acertando em alguns pontos, e em outros ficando meio confuso, embolado. Enfim, eu não curto muito faixas muito longas, precisa ser muito boa para me convencer, e essa aqui não conseguiu me convencer completamente. Aqui mais um pedaço do encarte, com a capa do Stage Dive, que é o segundo álbum, do Stage Fright, não Dive, Stage Fright, que é o segundo álbum da banda, se vocês quiserem a gente comenta ele também, e o Montalo, guitarrista meio oculto aí, da banda. Seguindo a parte final do disco, a última faixa, a versão original do disco, Pay Now, Love Later, é outra faixa sensacional, muito boa. Se você quiser um dia falar assim, olha, isso aqui era o começo do heavy metal lá na Inglaterra, mostra essa faixa. Tem várias que você podia mostrar, mas essa é uma das que você pode mostrar como era o início do heavy metal, como era o basicão do heavy metal lá atrás, nos anos 80. É uma faixa que tem um baixo também bem forte, mas uns riffs de guitarra típicos ingleses. Você escuta e fala assim, isso veio da Inglaterra, então vale a pena você conhecer também. E chegando aí nos bônus, a gente tem uma palhaçada aí de Devil's Gallop, uma palhaçadinha que abre para Tetelestai. O que significa isso, Qual é o significado dessa palavra? É mais ou menos assim, uma coisa assim, uma expressão grega que fala assim, está consumado, está feito, Essa faixa eu não consegui achar as letras dela, uma faixa longa também. Eles devem ter ficado em dúvida nessa, ou na Into the Ages of the Ages para colocar no álbum. Mas, pô, é uma faixa que vai na mesma linha, só que ela é mais alegre, mais acessível, tem uns pedaços de baladinha, acho que por isso que não entrou, talvez não tenha encaixado bem com a proposta que eles tinham em mente. E depois ela vai pro som típico do grupo mesmo, na parte final dela tem umas partes mais pesadas, aquele baixão mais na cara assim, então ela fica boa do meio pro fim, mas no começo ela é meio alegrinha comercial, para tentar fisgar alguns fãs, mas enfim, tá aí, Tetelestai, está consumado. E a última faixa dessa versão aqui, a versão remasterizada do relançamento em CD, é o Wake Up Screaming, que veio lá do segundo single deles. Depois eu mostro o segundo single
Into the Stars. Essa Into the Stars, ela vai estar no segundo álbum dos caras, né? Mas é um single lá de 1980 e entrou aqui como faixa bônus. É uma faixa bem pesada, né? Já um proto heavy metal mesmo, né? Uma certa agressividade aí e as letras bem obscuras, ou seja, é um passo a mais no caminho que eles estavam trilhando, né? A gente vai ver a capa aí desse single aqui, ó. É uma coisa meio acessível, né? Mas enfim, é o single Into the Stars e Wake Up Screaming, né? E o Into the Stars vai estar na Stage Fright, né? No segundo álbum dos caras. Aqui tá o finalzinho do encarte dobrável, né? Aqui uma parte só dele é um pouco mais ampliada, né? Aqui a segunda parte, acho que é mais fácil se você quiser dar um pause para ler a história da banda, os comentários, né? Conta um pouquinho a história toda do grupo, né? E vamos para as notas. Então, ó, meu, arte sensacional, com uma capa dessa, primordial, né? Influenciou uma geração de bandas, não dá para não dar 10, né? Você pode falar desenho feio, não sei o que, mas, meu, não tem jeito, é icônico, então merece 10. Os músicos bem acima da média, embora você fale assim, pô, não é um vocalista que vai para os agudos, não é, mas, meu, o cara tava lá fazendo o que tinha que fazer na época. Tem que entender que aqui a nota é em relação ao período que foi lançado o álbum, né? Baixo excelente, guitarra também, só o batera que faz o basicão, né? A produção, sim, a produção, então, ali na média, né, do que tinha na época. E, é claro, as composições, nota 8. Tem alguns clássicos absolutos do metal inglês aí, não tem como não dar nota 8. Então, ficamos na média 8 aí, né, para os caras. E eu acho que é um disco que pode até ser uma nota um pouquinho maior, se a gente levar em consideração, tirar a produção aí, né? Mas, meu, é um disco que você merece, precisa conhecer, né? Então está aí o Witchfinder. Você concorda comigo, não concorda, acha que é o melhor deles? Eu pessoalmente não acho que é o melhor da banda, né? Mas se você quiser que eu fale dos outros discos, deixe seu comentário aí, né? Põe a sua opinião sobre esse Given Hell. O que você acha desse álbum? Ele foi lançado no Brasil, se não me engano, pela Classic Metal, né? Tem várias versões, já saiu também relançado em vinil, só que sem as faixas extras, né? Então você pode procurar a versão que mais lhe agrada, tá bom? É isso aí, galera. Obrigado pela participação aqui, deixe seus comentários e até a próxima.